graça e a paz do Senhor a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos falar mais um pouquinho sobre o reino de Deus na perspectiva da vida que eu e você procuramos. Amém? Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ler até o verso 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou. Como é que será que ele se levantou, irmãos? Será que ele deu um pulo? Assustado? Ou se ele levantou assim, sossegadão, daquela espreguiçada, e o povo no maior estresse. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Amado Pai, oh Deus, Tua presença é real neste lugar. Senhor, ministra esta palavra ao nosso coração, nos dá entendimento, profundidade. Que o sentido dessa palavra, Senhor, essa palavra sendo contextualizada na nossa vida, gere vida, transforme o nosso ser, a nossa maneira de pensar, de agir, nossa maneira de sentir, Senhor. Meu Deus, que a Tua palavra, nesta noite, possa gerar a calmaria que nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu confesso que eu fiquei impactado com Deus quando eu comecei a meditar nesse texto. Deus foi falando comigo. Eu falei, não, eu nunca tinha olhado por esse lado, Senhor. E Deus foi falando. E o tema realmente dessa mensagem é a vida que eu procuro. A vida que eu procuro. Olha, lá no barco, no meio de uma tempestade, no meio de uma situação onde está todo mundo agitado, e uma pessoa quietinha no canto, sem fazer nada, a primeira coisa que a gente pensa é: esse cara não se importa. É, não é? Não está nem aí. Eu não sei porque não está escrito aqui, né, no texto bíblico, o pensamento das pessoas diante de toda aquela situação, que não era uma situação de segundos. Era um tempo que eles já estavam ali preocupados com aquela agitação toda. E parecia que Jesus nem se incomodava. Posso pensar assim. Talvez, diante da angústia das pessoas, né? Muitos de nós temos o hábito de falar assim para Deus, né? Ou pensar. Quando eu estou com um problema, às vezes a gente nem quer muito, o foco não é nem muito a solução do problema, mas o Senhor trazer paz ao nosso coração. Então, como ele devendo sempre se importar com as nossas fragilidades, a fragilidade da nossa alma, né? Então parecia que ele não se importava. Ele estava agindo muito diferente dentro do contexto daquela realidade. Muito diferente. Está todo mundo agitado, todo mundo apavorado, porque a realidade era de perigo. Aí põe aspas, né? Põe aspas nessa realidade. A realidade que nós vemos, a realidade que nós
entendemos, na nossa limitação, dentro das nossas experiências e do nosso conhecimento, muitas vezes a realidade é de um grande perigo, uma grande ameaça. E às vezes o Senhor parece que não está fazendo nada, não está se importando com nada, não está falando nada, não está dando um sinal, não está se manifestando de nenhuma maneira que possa tranquilizar o nosso coração. O que estava acontecendo com Jesus? Preguiçoso, sono, cansado. Será que nós temos um Deus assim, que se cansa de nós? Se cansa dos nossos problemas? Aí pode até ser, né? Mas ele desiste de você? Não, não desiste. Ele não desiste. Mas então o que está acontecendo com Jesus naquele lugar? Naquela situação? O que estava acontecendo com ele? Meu irmão, a sua realidade não é a realidade de Deus. A maneira como você entende a situação não é a maneira como Deus entende. A realidade do Senhor é dentro de um contexto de um reino, que Ele reina. Estão ouvindo? De um reino invisível, mas real. E que em vários momentos Ele se manifesta mostrando que este reino é real. Jesus tinha convicção disso. Ele tinha convicção disso. Mas essas circunstâncias, nós vamos morrer. Ei, você esqueceu quem está no barco? Jesus. Era chegada a hora de Jesus? Não. Ele ia morrer afogado? Não. Então o barco ia afundar? Não. Então, aí talvez alguém fale assim, então tá, se o barco for a pique, pula em Jesus que ele é a boia. Pode ser comparado como salva-vidas, né? Mas, essa noite eu queria que você entendesse isso. Muitas vezes, em muitos momentos da sua vida, da minha vida, nós achamos que o Senhor não está se importando, Ele não está manifestando nenhum sinal que tranquilize o nosso coração, Ele não está pondo a mão e removendo o problema, Ele não vem com um derramar da sua unção ou do seu poder, de maneira que naquele momento a minha cabeça fique tranquila diante dos problemas. A gente fica vivendo aquele negócio, tentando digerir aquele problema, tentando achar solução, e às vezes falando com Deus, mas Senhor, e aí? E aí? E nada. E aí a tendência é nós acharmos que Ele está vacilando conosco. Isso é humano, é natural, para um homem natural entender isso. Mas para aquele que sabe o que é o reino de Deus, você não pode mais pensar assim. Por quê? Porque se você foi inserido no reino de Deus, este rei prometeu cuidar de você. Quem entra no reino de Deus, existe promessas de cuidado, de proteção, né? Naquele lugar você tem oportunidades. O reino de Deus é o reino de luz e não de trevas. Eu estava nas trevas e você também, e Ele nos tirou de lá. Amém? Para viver uma nova vida, uma vida agora no seu reino. Mas nós temos que lembrar que Ele é o rei. Ele é o rei. Então o que estava acontecendo? Irmãos, existe uma outra realidade que é infinitamente mais superior à realidade e à nossa finitude, né? Entende isso? Infinitamente superior. Como posso conceber e você conceber que agora eu entrei no reino de Deus e por eu fazer parte do reino de Deus, a minha vida agora dura para sempre? Então,
Nós fazemos parte do reino de Deus. E lembrando um pouquinho, muito rapidamente, que não dá para falar muito sobre isso, mas eu quero lembrar, cuidado, para você não cair naquela figura que eu trouxe uma vez, há um tempo atrás, sobre o mendigo espiritual, né? A pessoa que fica pedindo, só encontra Deus para pedir coisas, e não olha ao seu redor e entendendo aonde que você está. Você faz parte agora de que povo? Né? As coisas que você tem direito. Você não tem que ficar mendigando mais nada, porque a sua condição, a sua identidade não é mais de um necessitado. Isso é característica de quem faz parte do reino de Deus. Você não necessita de mais nada, porque este rei te garante tudo. Ele já disse isso lá em Efésios, olha, fostes abençoados com toda a sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele disse, é real, mas essa realidade muitos de nós não vemos ainda. Não vemos, e por isso duvidamos. Mas aí o Senhor diz, tenha fé. O que é fé? É a certeza das coisas que se esperam, de fatos que não se veem. Tenha fé. Porque quem disse? Deus. Né? Amém? Então, irmãos, é um reino invisível, mas real, mas que ele se manifesta. E este reino está em mim. Se você fez uma aliança com ele, este reino está em você. E ele se manifesta através de você. Amém? Aleluia! Espera aí. Jesus não estava desatento. Jesus não estava preguiçoso. Jesus não estava negligenciando o sofrimento daquelas pessoas. A única coisa que estava ali acontecendo é que ele sabia quem ele era, ele sabia a condição do reino, que era chegado, e que iria acontecer um sinal ali. Então eu quero dizer para você, na sua situação, na minha situação, olha aqui a Flávia, né? Olha o testemunho, né? Poxa, desempregada há quantos? 7 meses, né? 7 meses. Uma situação difícil, lembro que ela falava, né? E nós estávamos orando, de vez em quando eu falava, Flávia, fique em paz. Fique em paz, que no tempo certo, ela olhava para mim, mas como que eu fico em paz? Aí eu falava, eu chegava em casa, Deus, eu tenho que parar de falar isso para ela, eu tenho que orar por ela. E aí a gente orando e tal. Mas chegou no tempo certo, né, Flávia? Olha aí, né? Deus abre as portas. Deus abre portas. Deus abre muito mais do que portas. Deus faz o que é necessário a favor da sua vida, porque se Ele lançou uma promessa de cuidado sobre você, Ele vai cumprir. Não importa se a tua situação é diferente da minha, não importa. Eu faço parte do reino de Deus. Este rei cuida de mim. Coisas vão acontecer. Apenas aproveite isso. Não fique chorando e às vezes fazendo como a própria palavra diz, olha, não fique sonhando e pensando no seu passado, como o povo fez também, né? Quando começou a encontrar as dificuldades no deserto, começaram a falar assim, melhor seria estar comendo as cebolas e os alhos, né, do Egito. Às vezes nós passamos por dificuldades e ficamos lembrando da vida sem Deus, como tem gente lançando doutrina, né, doutrina maligna. Olha só. Ei, você vai batizar, você está ferrado. Ferrado? Aquele que crer e for batizado será? E você está ferrado? Ferrado está ele que pensa assim. Né? Olha só, está ferrado, sabe por quê? Deus vai botar você numa provação e você vai viver um deserto e não sei o quê. Aí ele baseia, ainda pega Mateus capítulo 4,
né, entra lá no capítulo 4 de Mateus para lembrar que Jesus, depois que batizou, foi para o deserto. Eu falei, meu irmão, as coisas têm um propósito na vida de cada um. Você, por acaso, é Jesus Cristo? Não, então fique em paz, querido. O negócio não é com você, isso foi com Jesus, né? Então, as coisas incríveis que a gente ouve, né? A pessoa andar com Deus é luta. Olha, não faz a obra não, porque vem retaliação. Ah, meu irmão, você está dizendo que o capeta é mais forte do que Deus. Não existe isso. Ah, pastor, então não tem retaliação? Tem, mas ele levanta para... Pronto. E o nome do Senhor é glorificado na sua vida. Entendeu? Ah, mas e se ele chegar muito perto, pastor? Você dá uma bicuda nele. Ei, pastor, não fala assim, não debocha do bicho. Fala assim, ó, eu sou representante do reino. Então ele está debaixo dos meus pés. É o que Deus diz. Agora o homem pode falar qualquer outra coisa. É o que Deus diz e é o que eu vivo. Né? Então, aí fica, às vezes, uma igreja inteira, não estou dizendo essa, mas uma igreja inteira, assim, vou fazer a obra, aí ele já tem que fazer um mês de jejum para se preparar para a retaliação. Aí a obra não anda, né? É um mês de todo mundo parado, buscando mistério. Ai, Jesus, tem misericórdia. O pastor chamou para fazer evangelismo. Ah, o pastor chamou para fazer uma obra de libertação. Se esse bicho vir para cima de mim, o que eu faço? O que é? Vai passando uma imagem e uma expectativa tão frágil. Ei, eu estou no reino de Deus. Eu faço parte do reino. Quem que cuida de mim? Ele. Ele prometeu isso. Né? E ele disse ainda mais, que olha, eu vou colocar você como representante, para que você saia aí nas trevas e conte às pessoas que o meu reino existe, já está aqui e ó, traz todo mundo para cá. Por quê? Porque tem espaço, tem espaço. Quanto mais entra, mais abre, mais espaço abre. Ó, tá cheio de loteamento aqui, ó. Estão entendendo, irmãos? Ei, você pode ser fraco como ser humano, mas como cristão, ele diz que você é forte. Então, quando a gente entra no reino, queridos, nós recebemos a nova vida. É uma nova vida. Lembra? Dimensão espiritual, porque o teu espírito estava morto, foi vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Então agora você recebe uma nova vida, uma vida espiritual, onde o Espírito Santo de Deus habita em você e vai fazer uma obra maravilhosa. Amém? Então, e essa vida é interessante porque ela é revelada com tantas promessas, né? As promessas estão escritas no livro sagrado que aponta as promessas de Deus para a sua vida. Por que tantas promessas? Para que você aprenda a confiar. Está ouvindo? Para que você aprenda a confiar. Não no seu braço, mas confiar em Deus. Confiar ao ponto de se entregar. De se entregar a ponto dele poder te conduzir. Por quê? Porque esta nova vida você só consegue viver debaixo da orientação dele. Amém, irmãos? E que muitas vezes vai divergir da orientação que o mundo te deu, que o teu pai te deu, que a universidade te deu, sei lá quem te deu, pode divergir. E aí, você tem que ter essa entrega, porque neste momento, você vai dizer não para o mundo e sim para Deus. Por quê? Porque Ele é o meu rei. Antes, o mundo reinava sobre a minha vida, mas agora, Jesus é o meu rei. Então, Ele diz e eu obedeço. Não porque Ele vai trazer algum peso sobre a minha vida se eu não fizer. Mas eu vou fazer porque eu sou grato, que Ele me tirou da incerteza desta vida e me colocou num lugar de paz. Estão entendendo? Só assim, querido, o Espírito Santo pode guiar você.
Ah, então tem jeito de eu impedir ele de agir na minha vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o Senhor, que ama você, Ele não força ninguém a nada. Ele revela os seus planos e propósitos para que você decida a quem você vai servir. Só existem dois caminhos, caminho de vida ou caminho de morte. Qual caminho iremos tomar? Mateus capítulo 11. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. O que ele garante? E eu lhes darei descanso. Mais forte. Aleluia! Ele promete isso. Ele promete. Mas quando fala vinde a mim, não é apenas chegue mais perto. Vinde a mim é se aproximar em confiança. E quem confia se entrega. Quem confia deixa ser conduzido. E se isso acontecer na minha vida e na sua vida, teremos isto, descanso. Glória a Deus. João 11. Corre lá. João 11. João 11, 40. Lázaro morreu. João 11, 40. Aí Jesus fala assim para as irmãs de Lázaro. As irmãs que mandaram chamá-lo porque Lázaro estava morrendo, estava muito mal. Chegou o recado a tempo? Chegou. Mas, de novo, parece que Jesus não se importa. Poxa, o recado chegou, o seu amigão, Lázaro era amigão de Jesus. Seu amigão está morrendo. Isso significa que as pessoas acreditavam que ele poderia sarar, tinha poder para curar Lázaro. E aí, o texto bíblico diz que ele fica um pouco mais ainda no lugar onde ele estava. Ele não foi imediatamente lá. E quando ele chega, Lázaro já estava morto de quantos dias? 4 dias. Dentro da superstição judaica, judeu também tem superstição, dentro da superstição judaica, eles acreditavam que o morto de um dia podia levantar, o morto de 2 dias podia levantar, mas o morto de 3 dias ainda podia levantar, mas o morto de 4 já era. Então, rompendo a superstição, Jesus chegou no 4º dia, já estava cheirando. Olha para mim. Uma palavra profética para você. Uma palavra de revelação que entre profundo na tua vida. Ok? Nada está determinado se o Senhor assim não declarar. Você está ouvindo? Ah, isso aqui já era. Deus disse já era? Não, então não diga isso. Porque nada é impossível para Deus. Estão entendendo? Só que quem vive isso? Quem está no reino de Deus. Estão entendendo? Só quem está no reino de Deus. Portanto, esse contexto, esta realidade é muito diferente, irmãos. É uma dimensão que poucas pessoas conhecem ou pessoas podem conhecer se Deus revelar. Por quê? Porque é espiritual, mas que se manifesta no material. Estão entendendo? Por exemplo, alguém para ser salvo, ele não é salvo simplesmente porque ele é salvo. Ele é salvo porque Deus toca naquela vida. Ele remove uma venda que cega o entendimento. Estão entendendo? A sua mensagem nunca será uma mensagem poderosa se não tiver a parceria com o Espírito Santo.
Estão entendendo? Então, quando você vai pregar, não pense que está sozinho, porque a vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, quando você vai fazer algo que Deus aprova, na verdade que Deus é uma das coisas que Deus mais deseja, Deus é com você lá, né? Estão entendendo, irmãos? Isso é maravilhoso. Então, essa vida, né? Essa vida que eu procuro e você procura, ela tem um lugar, não um lugar físico, mas é fazer parte do reino de Deus. Este reino é a dimensão nova de vida para mim e para você, e para qualquer pessoa que está aqui, para qualquer pessoa que está lá fora, né? Deus não discrimina ninguém, pelo contrário, Ele diz, olha, vão para todos os cantos e anunciem que este reino existe. E eu estou chamando todos eles. Aí Ele só nos adverte, alguns irão vir com você e outros não. Não se preocupe com isso, apenas avise. Anuncie as boas novas. Essa é a minha parte e a sua parte. Amém, irmãos? E eu acho maravilhoso, porque este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, né? É maravilhoso. Se Ele não determinar, pode qualquer pessoa falar, lançar uma palavra definitiva sobre alguma coisa, mas enquanto Deus não falar, muitas coisas podem acontecer. Então pense na sua causa, pense na sua vida, pense no seu ministério, pense no seu chamado, né? Eu estou com tanto tempo já que me falaram que eu tinha um chamado, já estou ficando com cabeça branca e nada aconteceu, né? Lembra que eu falei aqui de um pastor que com 44 anos ele assumiu a igreja. O ministério dele só foi de 3 anos. Em 3 anos ele alcançou a cidade dele todinha para Jesus Cristo. Pois é. Não sabemos o que Deus tem. O que nós temos que fazer? Confiar nele. Amém? Confiar nele. Então, de novo, irmãos, o reino de Deus já é chegado. Alô? O reino de Deus já é chegado. Muitas coisas estão para acontecer através da sua vida. Muitas coisas estão para acontecer na sua própria vida, para que as pessoas vejam, você que está aí fora, as pessoas vejam que de fato esse reino existe, e esse aí faz parte dele. Eu quero também fazer parte lá, né? E aí, e para entrar aí? Ei, quanto que tem que pagar para entrar nesse reino? Né? Como é que o negócio é tão bom, né? Como é que faz para entrar? Aí você tem que anunciar, né, com aquela alegria que você recebeu quando você entendeu, né? Olha, para fazer parte de tudo isso, deste reino, você apenas precisa declarar que Jesus, Ele é este rei, né? Se você declarar que Jesus é este rei, e que você agora, a partir de agora, você quer e vai se submeter a este reinado, você pode entrar neste reino. Onde que está isso? Romanos, capítulo 10, versículo 9, nos garante a entrada por esta porta, né? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aleluia. Amém? Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque este reino não se fecha para nenhum de nós. Obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer porque de uma maneira particular e especial
o Senhor me encontrou, o Senhor encontrou cada um dos meus irmãos em um lugar. Nós não tínhamos conhecimento deste reino e estávamos buscando encontrar um lugar de paz. Tentamos de várias formas, mas o Senhor levantou uma pessoa para nos alcançar ali, compartilhar, e esta venda que cegava o nosso entendimento caiu por terra. Hoje nós somos gratos, Deus. Nós somos gratos pela segurança que temos de fazer parte do Teu reino. Nós somos gratos pela perspectiva do amanhã, por fazer parte do Teu reino. Nós somos gratos porque o Senhor nos fortalece, nos consola e nos ensina a viver a nova vida, para que o tempo que estivermos sobre a terra, nós possamos glorificar o Teu nome. Senhor, crendo em tudo isso, nós pedimos agora que a bênção do Senhor seja derramada sobre a nossa vida. Que esta bênção, Senhor, seja com tamanha intensidade, que preencha a nossa vida, que preencha e alcance a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, venham a Te conhecer. Aqueles que estão enfermos sejam curados, meu Pai, em nome de Jesus. E que a consciência de fazer parte do reino, esta semana, faça uma diferença significativa na nossa vida. Quando as circunstâncias adversas vierem, eu lembrar, eu faço parte do reino de Deus. Aleluia! As promessas são para mim. Amém. Aleluia! Querido, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do santo, doce e maravilhoso Espírito de Deus esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém.